Olá, pessoal, boa noite. Segunda-feira. Para todo mundo que já me segue aqui no Instagram, sabe que toda segunda-feira, quando eu termino o consultório, eu faço uma live para a gente conversar um pouquinho sobre cirurgia de lifting facial, blefaroplastia, enxerto de gordura. E hoje eu resolvi trazer um tema que é mais ou menos o tema da aula que eu vou dar para os colegas aqui do Rio Grande do Sul, no encontro que vai ter em junho, que é o embelezamento da periórbita. Eu sou a doutora Juni Favarin, cirurgiã plástica, e essa aqui é a nossa live da segunda-feira. Acho que o primeiro conceito, né, que eu tenho que explicar para vocês é o que é a periórbita. Nós, cirurgiões plásticos, enxergamos a face, né, e as estruturas do corpo inteiro como unidades estéticas. Então, a unidade estética é aquele pedacinho do corpo que ele tem uma lógica anatômica. E no caso da face, essas são as unidades estéticas que a gente pensa. Então, quando eu vou, por exemplo, corrigir uma cicatriz, remover um tumor ou embelezar uma paciente, eu tenho que pensar nas unidades estéticas da face. E a região dos olhos, das pálpebras, ela conversa muito com a região da glabela, que é essa região entre as sobrancelhas, com a sobrancelha e com a região da têmpora. Então, quando eu tenho uma paciente que vem aqui no consultório, que diz assim, eu tenho o olhar cansado, as pessoas perguntam se eu dormi mal à noite, perguntam se eu estou triste, o que ela quer melhorar é o atributo que o olhar dela está passando. E para melhorar esse atributo do olhar, só fazer uma cirurgia de blefaroplastia para remover a bolsa e para remover o excesso de pele não vai dar o efeito que ela quer. Porque, na verdade, para você ter esse efeito, né, de melhora do atributo do olhar, você precisa trabalhar outras unidades estéticas, além dessa pequena região aqui. Então, esse é o primeiro conceito que eu acho interessante todo mundo saber. Não necessariamente remover a pele e as bolsas da pálpebra vai deixar o olhar menos triste ou menos cansado. Normalmente, o que a gente precisa fazer? A gente precisa trabalhar a posição do supercílio para tirar aquele vetor negativo, melhorar a volumetria das pálpebras, ou seja, tirar aquele efeito de encovado que dá um ar de cansaço, de envelhecido na gente. Isso é feito com enxerto de gordura e melhorar aquele afundamento da têmpora. Toda vez que a têmpora, que é essa região lateral aqui, ela afunda, a gente tem um efeito de cansaço. E para tirar aquele efeito de ser uma pessoa mais séria, mais sisuda, né, que a gente fala que é a cara de bravo, a gente precisa melhorar essa região entre o supercílio, tirar aquela ruguinha horizontal do nariz e aquelas ruguinhas verticais da glabela. E isso é feito com uma cirurgia por vídeo, aquelas cirurgias que a gente faz aqui pelo cabelo, com pequenos portais e corta essa musculatura. Ou seja, para a gente melhorar o atributo do olhar, né, que é aquilo que a gente nota quando a gente vê o olho da pessoa, a gente precisa de muito mais ferramentas do que simplesmente tirar o excesso de pele e bolsas. E essa, digamos assim, é a principal constatação que eu faço aqui no consultório quando eu atendo pacientes de blefaroplastia secundária. Eu vou dizer para vocês que muito raramente eu indico uma nova blefaroplastia. O que eu indico para a maioria dos pacientes que me procura, que fez uma cirurgia de pálpebra e não ficou feliz, é fazer as complementações, porque o paciente ele operou, mas ele não percebeu o benefício da cirurgia, porque o que ele precisava não era só da blefaroplastia, ele precisava desses complementos para que o olhar ficasse mais descansado, menos triste, menos bravo. Então, esse tipo de análise cabe ao cirurgião fazer e entender qual é a expectativa que o paciente tem com aquele procedimento. E muita gente me pergunta assim, quanto custa uma blefaroplastia? E eu sempre respondo da mesma forma. Eu preciso entender o que o paciente quer, qual é o objetivo dele, se o que ele deseja eu consigo atingir, e a partir daí eu vou fazer um planejamento cirúrgico. E aí sim, a partir desse planejamento, a gente vai chegar a um valor de quanto o paciente vai ter que investir para fazer o procedimento. Parece uma coisa simples, mas eu vou dizer para vocês, semana passada eu fiz uma consulta online com uma paciente e eu demorei
acho que quase 2 horas na consulta, conversando, entendendo, deixando ela falar, ela explicando o que ela quer, o que ela já fez, o que ela gostou, o que ela não gostou. Ela é uma paciente que está naquela fase da vida em que eu tanto posso fazer uma cirurgia maior, como por exemplo um deep plane, como eu posso fazer uma elevação por vídeo. Tudo vai depender do que ela deseja de pós-operatório, do que ela tolera como procedimento cirúrgico, né? E se ela aceita uma cicatriz. E no final, eu falei para ela assim: ó, eu vou lhe mandar alguns materiais, algumas fotos, e você vai ter um dever de casa. Você vai no Dr. Google, vai levantar esses assuntos, você vai ler sobre isso, você vai ver essas imagens, você vai ler o material que eu te mandei, e daqui a uma semana a gente volta a conversar. E aí sim a gente vai finalizar o teu planejamento cirúrgico. Porque eu percebi que ela ficou tão confusa que eu não conseguia ajudá-la daquele ponto. Ela precisava evoluir mais um pouco no conhecimento básico dela para a gente poder chegar num ponto em que ela tivesse convicção do que ela vai fazer e se o que ela vai conseguir de resultado é o que ela deseja. Esse é o meu maior desafio quando eu faço uma consulta, é tentar entrar na cabecinha dos pacientes e entender o que eles desejam. E ver se dentro do meu arsenal de cirurgias eu consigo resolver o problema que incomoda eles. Eu falei isso para um colega cirurgião plástico mais jovem, e eu falei para eles que assim, operar é a parte fácil. O difícil é conseguir entender se o que a gente consegue com uma cirurgia é o que o paciente deseja. E se ele está pronto para o processo de um procedimento cirúrgico. Tem muita variável no meio do caminho. Então, esse é o aprendizado de uma vida toda. Então, esse era o meu recadinho para vocês hoje. Eu resolvi trazer o assunto porque hoje saiu o banner de divulgação da aula, que eu vou dar lá no Rio Grande do Sul, e eu achei que tem tudo a ver com o meu dia a dia do consultório. Desejo uma excelente semana para todo mundo e a gente se vê na segunda-feira da semana que vem.